Estamos de volta aqui com o Multiverso na 92. Uma ótima tarde de segunda-feira para você. Muito obrigado pela sua audiência, Coguinha. Lembra que eu fiquei te devendo o nome do diretor lá? Qual que é o nome dele? Ari Aster. Ari Aster. Ari Aster. Ele é um diretor norte-americano e ele tem essa pegada aí mesmo. Ele tem Qual que é o nome do filme que você indicou dele? Midsommar. Hereditário. E tem um outro filme que é o Beal Tem Medo. Que é tudo de terror. Suspense / terror. O terror mesmo, assim. Esse Beal Tem Medo eu não assisti. Tá. Aí eu não assisti, eu não sei como é que é, mas eu acho que é a mesma pegada. E ele é um cineasta novo aí, um cara novo, deve ter, pela aparência, ele, no máximo aí uns 40 anos. Não, ele nasceu em 86. Viu? Máximo uns 40 anos. 37 anos, certo. O cara. E tem essa mente doida aí, e eu gosto muito dos filmes dele. Muito bem, a gente vai falar agora nesse bloco sobre... doença de Crohn. Doença de Crohn. O nome, ele não é tão incomum. Mas se eu te perguntar, você sabe o que é? Eu não faço a menor ideia, não faço a menor ideia do que seja. Então, para isso, o que a gente resolveu fazer, Coguinha? Trazer alguém que tenha doença de Crohn e uma médica para poder desmistificar isso aqui pra gente, contar o que é a doença de Crohn, como é que a gente identifica, quais são as principais causas, né? E aí quem tá com a gente hoje é a Marina Amboni. Ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, né? E ela, na verdade, eu a conheci, a gente trabalha junto, né? E aí surgiu esse assunto, eu falei, poxa, por que não, né? Porque, de fato, algo que a gente até tava conversando aqui fora. Pô, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então vamos colocar logo no ar pra gente descobrir logo o que é isso e da onde vem, né? Por que vai. E falando nisso, sabe o Evaristo Costa, aquele cara que era jornalista da Globo? Ele recentemente foi internado, né, com complicações dessa doença de Crohn. A notícia aqui, é do dia 13 agora, e ele passou por isso. Então acho que a gente já pode bater um papo aqui com a nossa convidada, pois né? É até legal, né? Mas o Evaristo Costa, que é uma pessoa pública, anunciar que tem essa doença, coloca um holofote nisso, né? Acho que é sempre assim, sempre que uma celebridade diz que tem alguma coisa, os outros pacientes, as outras pessoas, elas acabam se beneficiando disso porque ganham uma luz e aí conseguem mais esclarecimento, conseguem mais destaque, então eu acho importante. Mas já vamos começar então, que eu tô curiosa para saber o que é essa doença de Crohn. Eu também tô curioso. Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Marina? Tudo certo, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Igualmente. Podendo contar um pouquinho das doenças inflamatórias intestinais. Vamos lá, já vamos. Que são doença de Crohn e retocolite ulcerativa, são duas doenças. Agora eu fiz uma associação. Agora, falando da retocolite, eu trabalhei com uma pessoa, trabalhei 7 anos com uma pessoa que tinha retocolite. É por isso que eu nunca ouvi falar, na época ele nunca falou desse termo, eu não sei se tem alguma diferença. Elas são doenças com sintomas parecidos, mas não são a mesma coisa. A retocolite ulcerativa, ela pega mais a região do reto e ela é mais contínua, a inflamação no intestino, né? Depois a doutora Raíssa, a hora que ela chegar, ela consegue explicar melhor. E a doença de Crohn, ela pode ir da boca até o ânus e ela pode ter pedaços do intestino ou do trato digestivo, né? E aí isso vai do sintoma de cada paciente, o que cada pessoa vai estar sentindo no momento do diagnóstico, né? Entendi. E aí vai da especialidade do médico que vai tratar, que vai diagnosticar, que vai ver os primeiros sintomas, o que ele vai avaliar, os exames que ele vai pedir, tudo isso vai influenciar no diagnóstico do paciente. Entendi. Ô Marina, quando você falou ali da retocolite, eu lembrei desse caso porque eu trabalhei com ele, né? Na verdade ele era o dono da empresa. E quando a gente foi conversar para que eu fosse contratado ali, enfim, a nossa conversa foi uma conversa de, eu acho, 40 minutos. E ele estava na fase aguda da doença. Nesses 40 minutos, Coga, eu acho que ele levantou umas 6 vezes para ir no banheiro. É bem possível mesmo. No meu caso, no meu início do diagnóstico da doença, eu chegava aí de 30 a 40 vezes por dia no banheiro. Meu Deus. A parte noturna para mim era mais difícil, porque eu não conseguia dormir. Eu passava a noite no banheiro e aí acordava de mau humor, não dormia bem, acordava cansada. Às vezes eu brincava e dizia assim, meu Deus, eu vou no banheiro e voltava assim, parece que eu acabei de correr a maratona de São Silvestre, de tão cansada e exausta que eu ficava. E como você identificou que isso não era algo que, comi, passei mal e era algo recorrente, assim? Então, quando eu recebi o diagnóstico, né, os meus principais sintomas foram que eu
tava indo ao banheiro, eu acordava e tinha que ir no banheiro. Tá. Eu tava comendo, tinha que ir no banheiro. Tudo eu tava indo no banheiro. E um dia eu tava dentro de casa e eu não cheguei no banheiro. Aí eu assim, opa, alguma coisa não tá certa. Não é virose, porque já faz meses que eu tô assim, não é virose. E daí começou diarreia. Aí eu fui na médica da empresa que eu trabalhava. E eu perguntei pra ela o que podia ser, não o que podia ser, mas qual tipo de médico eu deveria procurar, porque eu não sabia que tipo de médico eu deveria procurar. E aí ela indicou o médico que eu faço tratamento hoje. E aí eu fui nele, expliquei pra ele todos os meus sintomas. Ele pediu vários exames, desde intolerância a glúten e lactose, que no início era o que eu achava que eu tinha, né? Que eram as únicas coisas que eu conhecia. E aí, depois disso, aí, exame sangue oculto nas fezes, milhões de exames de sangue, raio-x, e tomografia e ressonância. Meu Deus. Até que daí o sangue positivo das fezes veio positivo e ele disse, vamos fazer uma colonoscopia. E aí, fazendo a colonoscopia, ele deu o diagnóstico. E aí ele falou pra mim, eu já sabia o que tu tinha com os sintomas que tu me fez, mas eu confirmei com os exames. E aí, a partir dali, a gente iniciou os tratamentos. Aí eu comecei com um tratamento menos invasivo, que era via oral medicamentoso. E foi evoluindo para outros, porque conforme eu ia tratando, aquele medicamento não ia fazendo efeito. Até que eu cheguei num medicamento que era intravenoso, aplicado direto na veia, que eu fazia no hospital. Tá. E esse medicamento eu usei durante anos. Ou seja, recorrentemente você tinha que ir pro hospital? Isso, a cada 4 semanas eu fazia essa medicação. Tá. Porque como a doença ela é uma doença autoimune, ela não tem cura, mas existe tratamento. Então a forma de tratamento dela é contínua. Então daí cada medicamento que o médico te fornece ali, que vai testar para ver se vai dar certo para ti, ele tem uma forma de tratar. Então o que eu fazia uso na época, o infliximab, é um remédio biológico que a gente chama. Ele era direto na veia, então eu tinha que fazer num local específico, num centro de infusão, ou num hospital, numa ala de quimioterapia. Aqui em Criciúma? Tem aqui em Criciúma. Porque eu lembro que esse meu amigo ele faz em Florianópolis. Tem, hoje já tem, a gente é bem atendido isso aqui tem na já, região. Isso tem uns 10 anos já. Sim, não, acredito que realmente devia ser mais difícil, até porque era pouco conhecido, né? E eu lembro que ele saía muito fraco. Às vezes ele precisava de alguém para dirigir para ele. Então, quando eu comecei a medicação, a minha mãe me acompanhava e o meu pai levava a gente, né? Que eu fazia no hospital da Unimed. E aí a minha mãe acompanhava, levava a gente, ficava lá comigo, daí ficava lá, era 2 horas no mínimo, que eu tinha que fazer, a aplicação tinha um tempo mínimo para fazer. E aí eu ficava lá 2 horas e aí dava o horário, meu pai ia lá e buscava. Daí a gente começou a perceber que eu saía bem, que eu comecei a ficar bem, né? Porque quando eu comecei a fazer, eu tava ruim, né? Daí, com o passar do tempo, a medicação foi fazendo efeito e começou a dar certo. Aí então a gente começou a perceber, a Marina vai bem, então não vai precisa de carro. mais acompanhar. A mãe vai junto, mas eu vou dirigindo. Aí aí fui indo, aí com o passar do tempo a gente percebeu que nem mais a minha mãe precisava ir junto, porque lá no setor a gente tem os enfermeiros, as enfermeiras que ajudam, eles são maravilhosos, então tudo que a gente precisa tem lá, então eles me ajudavam. Daí, com o passar do tempo, depois eu comecei a ir sozinha. Porque daí eu já me sentia bem, era tranquilo ficar lá, a gente tem um sofazinho para fazer a aplicação, tem cobertorzinho, eles dão um cafezinho, então era tranquilo. Entendi. Né? Era bem de boa. Então, daí, com o passar do tempo, aquela medicação... Tu já foi te acostumando, acho que o teu corpo, né? Exatamente. Mas duas dúvidas que eu tenho. Por exemplo, primeiro que eu acho que tu perdeu muito peso, ou não? Na primeira... no momento, tô passando por uma crise atualmente, né? Tá. Mas porque ela tem... É tipo uma montanha-russa, né? O que seria a crise? A crise é o momento que a doença tá ativa. A remissão é quando a doença, ela tá ali quietinha, bonitinha, os exames estão todos bons. A gente tem uma qualidade de vida boa, tranquila, não passa trabalho. Tem a ver com o sistema nervoso? Também, bastante. Porque é autoimune, né? O emocional mexe bastante, Meu assim, Deus, com complicado, isso. né? E aí, quando eu comecei no início da doença, eu não perdi tanto peso a primeira vez na doença. Mas nessa de agora, essa minha crise atual de agora, eu perdi 5 quilos em um mês. Então, isso aí foi muito rápido, assim. Tanto que eu voltei no médico, ele olhou pra mim, meu Deus do céu, Marina, tu vai sumir. Nossa. E eu tava com o olho fundo, assim, com bastante olheira. E aí ele, assim, não, vamos repetir todos os teus exames. E eu fui na consulta com ele numa quinta-feira, na terça-feira eu já tava fazendo todos os exames que ele tinha me pedido. Então, assim, essa é a primeira vez que eu perdi uma quantidade de peso, assim, que eu considero pra mim grande. Mas já recuperei. Entendi. Que eu já tô tomando corticoide, tomei o bochechudinho. E aí o corticoide ajuda... Porque enfraquece o organismo. Depois a doutora que acabou de chegar, seja muito bem-vinda aqui, a doutora Raíssa, né? Deixa eu ligar o microfone aqui. Marina, mas assim,
como é que fica a qualidade de vida? Porque imagino que você trabalha, né? Não sei se você é casada, se é mãe, enfim. Mas como é que fica essas questões? Como é que ficou para você? Então, quando eu descobri a doença, eu era casada, eu não tinha filhos. Hoje eu tenho uma filha, ela tem 4 anos. A primeira vez da descoberta da doença foi bem difícil, foi um transtorno bem grande, assim. A gente não sabia o que era, não tinha tanta informação como tem hoje. Tu se achava um ET no meio do mundo, ninguém entendia o que tu tinha, todo mundo dizia que só tinha uma dor de barriga. Então, eu acabei me afastando pelo INSS, na época eu fiquei uns 4 meses afastadas. Aí o INSS me deu alta e disse que naquela época minha doença não dava afastamento. A empresa no qual eu trabalhava me deu mais 45 dias de férias e horas extras e milhões de coisas que eu tinha. Eu retornei disso, não deu certo porque a minha cabeça ela não estava boa, o meu organismo não estava bem para voltar. Acabei pedindo demissão, como era só eu e o meu marido, então foi um pouquinho mais tranquilo. Aí eu fiquei 1 ano me tratando em casa. Eu fazia minha comida, eu tomava a medicação certinho, não tinha o estresse, não tinha o emocional afetado. Aí você conseguiu controlar bem. Aí eu consegui controlar. No outro ano eu voltei ao trabalho, então eu já estava super bem. Eu fiz o desmame do corticoide na época, que eu usei durante 1 ano, naquela época. E aí foi super tranquilo. Aí em 2019 eu tive a minha filha, que daí eu estava em remissão, meu organismo estava bem. Foi uma gravidez tranquila, então estava tudo certo. Aí tive uma leve crise depois do nascimento dela, que a gente conseguiu controlar no início. E aí agora eu tô numa nova crise já 4 anos depois, que normalmente é o que acontece. E aí a gente vai mudando, vendo o que vai acontecendo, ver se tem que mudar a medicação, se tem que alterar alguma coisa, o que precisa fazer. E agora eu tô indo em novas medicações, porque eu tive que fazer alterações agora no ano que passou. Eu usei uma medicação durante 7 anos. Pro meu azar, eu acabei desenvolvendo pneumonia. Nossa. E aí o médico pneumologista que me atendeu pediu a troca da medicação biológica, dos remédios que eu fazia uso. Fiquei internada 7 dias e acabei tendo que trocar a medicação. Eu troquei a medicação por um outro biológico. Que aí você teve que se reacostumar Que teve que me acostumar, só que foram praticamente 6 meses como se eu não tivesse usado remédio nenhum. Porque o meu intestino inflamou demais, assim, pra mim não fez efeito. E agora eu tô em busca de um outro biológico, só que o SUS não fornece no momento, daí eu tenho que ir atrás de processo judicial, essas coisas, para conseguir a medicação. Entendi. Então com a gente aqui, quem é que chegou agora aqui, Coguinha? A doutora Raíssa. Oi, boa tarde a todos. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Pois é, a gente estava aqui adiantando o assunto antes de você chegar, né? Mas é importante, até ia fazer essa pergunta para Marina. O médico que identifica a doença de Crohn é o coloproctologista? Isso, exatamente. O coloproctologista ou o gastroenterologista. Os dois acabam tratando. Nós, coloproctologistas, somos cirurgiões também. Então, acabamos fazendo o tratamento clínico e, se em alguns casos necessita de cirurgia, né? A Marina já operou? Não, nunca operou, né? E em vários casos precisa de cirurgia. Então, a gente acaba fazendo isso. Mas os gastroenterologistas também tratam essa doença, assim. Então, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Multiverso. Obrigada. Então, assim, pro leigo entender, né? Todos nós somos leigos na doença de Crohn. Dito de uma maneira bem popularesca, é uma espécie de inflamação. Exatamente. É uma doença inflamatória intestinal, que a gente chama, né? O nome dela é doença inflamatória intestinal. E dentro da doença inflamatória intestinal, a gente tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E também tem as colites inespecíficas que ficam ali no meio das duas. E é essa dificuldade que a gente tem, às vezes, em distinguir. É uma doença de Crohn ou é uma retocolite ulcerativa? No início de um tratamento não faz tanta diferença. O importante é a gente começar a tratar, né? Mas existem essas diferenças. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete da boca ao ânus. Pode ter sintomas em qualquer parte do intestino, do estômago, do esôfago, da boca, do ânus. Já a retocolite ulcerativa fica mais na parte do intestino grosso para o final, para reto, para ânus, não pega essa parte superior. Essa doença, ela tem cura? Não tem cura. Uma palavra importante que a Marina usou foi a remissão. Ela contando a história dela, ela falou, eu entrei em remissão, eu comecei a ter sintomas, e essa palavra é a mais importante na doença, é o que a gente procura, é a remissão. E o que seria isso? Deixar a paciente o mais assintomático possível. Conseguindo viver a vida dela na melhor forma, com menos sintomas, com qualidade de vida. Entendi. Mas cura a gente não tem. Como é que desencadeia? Tem alguma coisa a ver com o emocional? Eu ia perguntar isso. Tem relação também, mas a gente chama a doença de Crohn como uma doença multifatorial. Tem vários fatores. Um deles é o imunológico, né? Então é uma doença autoimune. E pode ter fatores ambientais,
fatores, como ela falou, na parte do estresse emocional, quando ela estava melhor, com menos fatores desencadeantes, ela se encontrava melhor. Fatores genéticos também, a gente não tem assim, uma comprovação de que a Marina tem Crohn, a filha dela vai ter. Não existe. Mas a gente vê que tem alguns casos de relação familiar. Até quando eu estava na residência em São Paulo, eu fiz um trabalho disso e a gente encontrou muitos casos ligados. Irmãos, pai, filho, mãe, filho, algumas relações têm também familiar. Então é multifatorial. A gente não tem uma causa determinante. Até porque se a gente tivesse essa causa única, a gente provavelmente já teria cura. É uma doença nova? Não, é uma doença nova, tá? Mas era pouco falado, né? Tá, bem pouco falado. Hoje a gente vem buscando falar mais disso. E o quanto a alimentação influencia nisso? Porque imagino que a alimentação ela tem um papel importante aí, principalmente nessa fase de sintomas e também da parte social da pessoa, né? Porque ela mexe muito com essa coisa de, poxa, vou sair com os amigos, ou no trabalho fora tem que levar marmita. O quanto isso influencia? Tanto na questão da pessoa que já tem o diagnóstico, né? Alimentos processados, alimentos mais inflamatórios acabam piorando. Às vezes tem paciente que o próprio leite acaba incomodando também. Quanto a gente acredita que a parte alimentar também esteja um pouco relacionada com a causa da doença. Não a alimentação em si só da pessoa que desenvolveu, mas tem alguns trabalhos mostrando que alguns países mais industrializados têm um número maior de doença também. Uma coisa muito curiosa, porque no começo da entrevista eu falei que eu tive um colega que tinha retocolite, né? Ele teve um estágio onde ele estava bem debilitado, perdeu muito peso, ficou fraco e tal. E os tratamentos que ele fazia, esse de infusão, já não estavam mais assim fazendo tanto efeito. E o médico receitou para ele o cigarro, porque todo mundo tem essa mesma impressão, a mesma reação, porque tinha alguma substância ali dentro de que quem fumava parece que melhorava. Você já ouviu falar disso? Não, tem alguns trabalhos falando do que o tabagismo pode prevenir um pouco a retocolite ulcerativa. Mas assim, eu nunca indico, entendeu? Porque tu vai pode melhorar uma coisa, mas vai trazer muitos outros malefícios, né? E a diferença da retocolite pro Crohn é que a retocolite, como ela acaba pegando só a parte final do intestino, né? Que seria o intestino grosso, o reto e o ânus. A retocolite, em alguns casos mais graves, a gente consegue retirar essa parte do intestino e chegar a uma cura, tá? Diferente do Crohn. Então, a retocolite quando vocês dizem que é a boca, o esôfago, o que quer dizer? Que é aquela parte que fica inflamada, isso? Pode acometer. Não quer dizer que vai acometer toda essa região, mas pode acometer. Eu não sei, tens algum sintoma? Não, o meu é só no intestino mesmo. Mas tem paciente que pode acometer, tem inflamação no estômago, no esôfago. Entendi. E o Crohn, ele pode fazer inflamações salteadas. Tu pode ter inflamação no esôfago, aí passa um tempo. Doença complexa. Aí lá no intestino vai ter uma outra inflamação, não quer dizer que ela vai ser contínua. Entendi. E sobretudo, para quem está ouvindo a gente, né, talvez pegou a conversa agora, a qualidade de vida da pessoa fica bem complicado, né, doutora? Bem complicado. Eu acho que é o principal ponto, assim, que muda muito é a qualidade de vida, porque fica muito debilitado, perde muito peso. Então é esse negócio de tentar buscar a remissão, que é o que eu sempre digo para os pacientes quando eles chegam. E geralmente o paciente chega bem angustiado, assim, porque é um diagnóstico, não saber o que é um diagnóstico difícil, não é uma coisa que vai na primeira, geralmente. O teu caso eu acho que é diferente, né? Tu diagnosticou rápido, né? O meu foi muito rápido, Mas geralmente, o Dr. Humberto já foi bem rápido, né? Mas geralmente não é. Geralmente o paciente você fica nessa tentativa e erro. E às vezes os exames não fecham o diagnóstico. Às vezes já tá anos nessa, então o paciente já chega bem cansado de tudo. E é o que eu digo, a gente tem que chegar na remissão. E, por exemplo, acho que até a própria Marina pode responder isso, e a doutora pela experiência com os pacientes, isso acaba mexendo com a autoestima da pessoa? Bastante, porque muita gente não consegue falar sobre o assunto. É difícil para as pessoas falarem que tem que ir no banheiro fazer cocô, né? Eu, por exemplo, sempre que eu tenho oportunidade, eu toco no assunto com qualquer pessoa que eu conheço, eu começo a conversar. Até para ela saber que às vezes, se eu sair correndo para ir no banheiro, não é que eu sou uma louca, mas é porque eu preciso ir no banheiro. Lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu tenho, eu faço questão de contar, até porque a gente sempre pode acabar conhecendo alguém que tenha. E aconteceu isso, conheci esposa, filha de funcionário onde eu trabalho que tem a doença.
E aí a gente acaba trocando ideias, perguntando como é que tá. Aqui em Criciúma, hoje em Santa Catarina a gente tem uma associação, né? A Associação de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal de Santa Catarina, que é ligada às associações brasileiras ADI Brasil e a ABCD, que são muito importantes porque eles fazem diversos eventos, eles ajudam os pacientes, dão informativos, é muita coisa importante que eles acabam gerando. A gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui da região sul de Santa Catarina. Com as pessoas que têm o diagnóstico. Tá. Normalmente, quando eu conheço algum médico novo aqui da região, eu já entro em contato, passo meu telefone para eles estarem indicando, porque é muito difícil tu começar a tratar uma coisa que tu nunca ouviu falar na vida e tu não sabe o que é. Então, tipo, tu tendo esse apoio das pessoas, sabendo onde tu pode conseguir a medicação, qual é o caminho que tu tem que ir, se eu moro em tal cidade, qual local que eu vou. Então, tendo todo esse apoio, essa ajuda das pessoas, às vezes a medicação vai demorar, mas alguém tem para fazer a doação, então aí a gente consegue. Então, tudo isso acaba ajudando. E é muito importante essa troca, porque às vezes alguém passou por alguma experiência que outra pessoa está passando e ela pode apoiar e auxiliar, né? Isso é muito legal. E esse grupo que eles têm, esse apoio é muito importante, porque assim, vai passar com a gente em consulta, querendo ou não, é um tempo restrito que tem ali, né, com a gente. Claro, dá telefone, conversa, vai e volta, mas é um tempo restrito, não é... E às vezes surgem dúvidas no meio da semana, no dia a dia, né? Conforme vai vivendo. E nada né? como a experiência de alguém que passou por aquilo ali. E eu acho que é importante também, né, Dina, essa questão da conscientização, né? Porque a gente estamos em ambientes sociais, é importante saber que existe e que é acolher a pessoa que tem, né? E deixar tudo mais tranquilo para que ela consiga viver e ter a qualidade de vida que você estava falando, né? Sensacional, fazer a inclusão, como você falou, né? Talvez deixar a pessoa num ambiente de trabalho ali que fique próximo, próximo ao banheiro. Eu já tive vários acidentes indo trabalhar, porque eu tive que voltar embora, me trocar. Às vezes no próprio trabalho, então, por exemplo, as pessoas que são próximas a mim, eu converso com elas, falo pra ela, aconteceu isso, não, beleza, Marina, sem problema, vai pra casa, não tem Mas tem que ter um esclarecimento muito bom pra chegar no seu nível, né? Porque imagina que a maioria das pessoas não se sinta nada confortável. Não é confortável, é difícil, né? Então, até pra pessoa, acho que entender a doença é o momento que ela consegue falar sobre ela, é o momento que ela tá aceitando a doença. Fato. Então, quando ela tá se sentindo bem para falar sobre o assunto, é porque para ela já tá confortável, ela já tá bem, ela já consegue falar para todo mundo, ela já consegue ajudar outras pessoas, porque enquanto ela não se abre, ela fica ali remoendo sozinha. Sim, e aí ela não tem... E sofre, né? Sofre sozinha. Porque muitos dizem assim, meus parentes não entendem, eles acham que é uma dor de barriga, eles acham que isso é coisa da minha cabeça, que é eu que não tô me alimentando bem. Sim. Mas às vezes não é isso. Às vezes tem pessoas que são as pessoas mais saudáveis do mundo e mesmo assim tem a doença. Então não quer dizer que é só porque não se alimenta bem, né? Então tem vários fatores, assim, né? E cada pessoa é diferente, não adianta. E cada pessoa vai ter um sintoma, pode ter um diferente. Nem sempre vai cursar com a diarreia. Exatamente. Ô, doutora, a Eli está perguntando aqui, meu filho está fazendo exames, ele tem diarreia, vômito, não consegue comer nada, pode ser um dos sintomas da doença de Crohn? Pode ser, mas o que eu digo assim, a doença de Crohn, né, é uma questão muito complexa para tu diagnosticar. A gente sempre diz que tem um tripé de diagnóstico. O que seria isso? A gente vai... Os sintomas, né, seria um ponto desse tripé. O exame endoscópico / a biópsia, que a gente faz ali as tomografias. Então, geralmente, não é um diagnóstico que a gente vai dar só pelos sintomas. Tem que procurar realmente. Tem que investigar bastante, mas pode sim. Os medicamentos, pelo que eu lembro da época do meu colega, eles eram muito caros. Muito caros. Doutora, o SUS, ele disponibiliza esses medicamentos? Tem que entrar com ação? Como é que é? A gente tem alguns tipos de medicamentos. Os que a Marina estava falando, que são os biológicos, acabam sendo os mais caros. E a gente não digo que seriam as últimas tentativas. Até hoje tem pacientes que no próprio diagnóstico, devido à gravidade, a gente acaba começando direto com eles. Mas existem outros tipos de medicamentos, que são o corticoide para tirar da crise, os aminosalicilatos, que são a mesalazina, que é um outro tipo de medicamento, que são um pouco mais, aí são mais em contas, mas a grande maioria é pelo SUS. Só que dentro dos biológicos, a gente tem um termo técnico, né? Os anti-TNFs, que esses a gente tem pelo SUS. Mas tem outras duas classes que a gente já não
Ainda não tem. Aí tem que entrar agora é o Estelar. Que é o que você está tentando na justiça. Isso. E esse, o SUS... Não, o SUS liberou agora em dezembro para doença de Crohn e retocolite. Da retocolite eles falaram agora que já entrou no rol, então provavelmente daqui a pouco já vão estar liberando. Mas o da doença de Crohn eles ainda não oficializaram. Então eu ainda não consigo pegar ele pelo SUS da forma normal, tradicional. Eu acredito que vai em breve. Vai ser uma grande mudança pra gente. Assim. O Arildo está perguntando para a doutora se criança também desenvolve essa doença. Também desenvolve essa doença. E assim, geralmente a criança, quando tem um diagnóstico, quanto mais cedo, tu vai percutir com aquela doença por mais tempo, né? Então acaba sendo, às vezes, com sintomas um pouco mais graves. Mas tem relatos de criança com 2, 3 anos. O mais comum por forma de curiosidade, hoje a gente tem um paciente no nosso grupo de WhatsApp que tem 2 anos. 2 anos? 2 anos. Nossa. Puxa vida. O mais comum seria ali na segunda, terceira década de vida, mas tem sim. Ok. Baita assunto. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Quando quiserem, a gente vem. Por favor, eu adoro falar sobre esse assunto. E deixa os contatos da associação, de vocês, para quem escutou a gente, tem dúvida ou ainda quer tirar mais dúvida ou acha que tem. Como é que eles podem achar vocês? O da associação pode entrar pelo Instagram, @dii.sc. Ou pelo meu telefone no WhatsApp, né? Que é 48 99954 9136. Eu tô aberta para conversar, para ajudar quem precisar, sempre que estou disponível. Então pode entrar ali, que é tanto pela da associação, que a pessoa responsável pela rede social vai ajudar, auxiliar, tanto o estado inteiro, quanto o meu aqui da região de Criciúma, né? Ou alguém de outro estado que está ouvindo a gente, também a gente ajuda encaminhando para as demais associações, porque hoje, graças a Deus, cada estado tem uma associação. Que legal. Então isso ajuda bastante os pacientes. Bacana. E a doutora? O pessoal acha a doutora onde? Eu atendo na Clínica Gastro, ali perto do Hospital São José. E também pode me encontrar nas redes sociais, é @doutora Raíssa Trabus. Maravilha, então. Muito obrigado. Obrigada, obrigado pela presença de vocês. Baita papo, tá? Agradece. Obrigada. Agradece. Até mais. Ok, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Multiverso. O Multiverso nos conecta. 92.